Olá, como vai? Sou Carlos Barroso, com mais um debate de cena política. Quais são os interesses de Minas? Tancredo Neves diria interesses trancafiados na burocracia política do Palácio do Planalto, ou parados no também jogo político do Congresso. Mudança dos royalties da mineração, obras de duplicação da BR-381, reforma do anel rodoviário, Rodoanel, metrô de Belo Horizonte, para ficarem alguns exemplos. Cena Política convidou hoje o coordenador da bancada de Minas do Congresso, o deputado Fábio Ramalho, do PV, e o deputado petista Nilmário Miranda, para debater esse tema. Isso em um dia emblemático. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anulou a sessão da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação de Natan Donadon. O parlamentar está preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, condenado a mais de 13 anos de prisão por peculato e formação de quadrilha. O deputado Fábio Ramalho, também conhecido como Fabinho Liderança, está no segundo mandato como deputado federal. Foi prefeito de Malacacheta, no Vale do Jequitinhonha, entre 1997 e 2004. O deputado Nilmário Miranda está no quarto mandato como deputado federal. Foi deputado estadual constituinte em 1997. Também foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos no primeiro governo Lula. Com a gente também a jornalista Lena Alves, atualmente na Rede TV. Já trabalhou no portal Minas Livre, Rádio Inconfidência, TV Horizonte e Sindicato dos Jornalistas de Minas, com produção e reportagens. Deputado Fabinho Liderança, começando com o coordenador da bancada de Minas do Congresso. Por que tanta coisa emperrada, parada em Brasília, que não anda? São reivindicações, são projetos que interessam financeiramente ao Estado. A impressão que se tem, e até pela reclamação política, de assessores do governador, que as coisas estão paradas, emperradas lá. Por quê? As coisas estão andando também. Tem algumas coisas que estão andando. Se você analisar bem, a 381 foi licitada. Mas a presidente disse que faltam projetos do governo de Minas e acabou que a coisa ficou meio... Não, é do anel rodoviário que falta o projeto. Sim. Mas a gente fez uma reunião com o ministro dos Transportes, César Borges. E a gente levou uma reivindicação do governador e do DR, né, no sentido de que se fizesse uma emergência para os gargalos. E depois a gente faria primeiro os gargalos que do anel rodoviário, né, que já daria um desafogo grande. E nesse sentido, a gente está aguardando que essa emergência seja feita e seja concretizada. A 381, alguns lotes já foram licitados. A gente espera que realmente essas empresas que ganharam a licitação possam realmente, dentro do sistema RDC, fazer a obra e entregar ela brevemente. E os outros trechos, enquanto inicia esse, os outros também possam se iniciar. Perdão, Barroso, é verdade que alguns trechos da BR-381 não vão ser duplicados? Tem um trecho lá no final, né? Que é depois de Ipatinga ali, né, entre Valadares, que não vai ser duplicado. E a gente espera que logo depois ele possa ser duplicado também. Mesmo sendo conhecida como Estrada da Morte, tem trechos ainda que vão continuar como estão. Não, ele vai ter um alargamento só na pista. E a gente espera que... No caso de Ipatinga, Valadares, não é um trecho de risco. Não tá trecho de risco são aqueles que têm curvas, precipícios... Uma área muito montanhosa, não é o caso de Ipatinga, Valadares. Deve ser duplicado também, porque senão teremos um problema. Mas... porque depois vai ter um gargalo. A hora que você duplicar lá a BR-116, né, você vai ter um acúmulo de carros. Né? Deputado, o senhor que já foi ministro, no primeiro governo Lula, conviveu com toda a máquina federal do PT, do poder do PT. Não existe aí uma questão política subjacente disso tudo, que as coisas não saem, são prometidas e tudo? Ou se está esperando a eleição para sair para valer essas obras? Não, eu acho que é um problema na lei, no instrumento de controle e na lei
das licitações. Por exemplo, a presidenta Dilma foi a São João del Rei e anunciou 44 cidades, obras do Parque Cidade Histórica. Falou, todas serão pelo sistema RDC, aquele regime diferenciado da Copa. De contratação. De contratação. Esse está usando a Copa. Sim. E aí, então, o RDC funciona. O outro. A 381 Tá também está pela RDC. Pela RDC. Por isso que eu acho que vai funcionar. Porque Que finalmente está na RDC, vai sair. A Lena, que é uma repórter, uma jornalista experiente aí, conhece isso, né? São mais de 20 anos que se fala a obra disso. O metrô, que hoje é um arremedo, né? Um arremedo de metrô. As pessoas andam em verdadeiras latas de sardinha aqui em Belo Horizonte, que se chamam de metrô, transporta 180 mil pessoas, 200 mil pessoas. Nunca saiu do lugar esse metrô, não sai do lugar. Por quê? Essas coisas não... Agora tem vai ter 1 bilhão para o metrô, né? Naquela parte ali que vai atender até a Savassi, né? O que a gente pensa também, hoje no Brasil, tem uma judicialização de obras. Então isso está emperrando e nós temos que fazer alguma mudança nesse sentido, porque as pessoas têm que saber, junto a TCU, CGU, a AGU, então tudo... Ministério Público, tudo emperrando. Os órgãos ambientais. Então tudo isso está impedindo, eu não sei se a vida das pessoas, porque se você analisar bem, na 381, em Nilmar, a gente é conterrâneo da mesma região lá de Teoflotone e Malacacheta, a gente não existe nessa região, em toda a região, eu falo em todas as cidades, uma pessoa que não tenha perdido um parente, um amigo nessa 381. É uma verdadeira estrada da morte mesmo. Então é muito mais que uma estrada da morte. Eu acho que ela é uma estrada de guerra. Aqui na 381, eu tenho certeza que já morreu muito mais gente em muitas guerras do Oriente Médio. Pois é, a 381 ela é um dilema, né? É um assunto que é sempre tocado e quando chega no âmbito das eleições, vem esse assunto novamente. A gente já tem até futuros candidatos que já estão fazendo mote com a 381. O senhor acredita que ela deveria ser o melhor planejado para que o duplicamento da 381 deveria ser feito como um todo, não pegando assim por partes? Deixa eu te falar, agora foi feita por partes, até para adiantar, foi feita por lotes, né? E estes lotes, o que acontece? Eu acho que a gente tinha que exigir mais das empresas que ganham a licitação, exigir o prazo, exigir uma boa obra. Porque não adianta nada, você faz uma obra hoje no Brasil, aí você está passando aí 30 dias, você já vê buraco nas estradas. Então, eu acho que além delas fazerem a obra, elas deveriam também fazer a manutenção durante tantos anos. Porque não se pode somente fazer a obra. Tinha que se exigir também que se fizesse a manutenção, mudar o sistema. Isso aí é jogo econômico, jogo de lucro dessas empresas. O senhor já disse aí sobre siglas, né, que trombam na realização, na implementação de obras, né? Um punhado de sigla impedindo, mas existe também... Eu acho que essas siglas deveriam se unir mais e tentar exigir que se fizesse uma boa obra e que se, sobretudo, fizesse a manutenção daquela obra. Era isso que eles deveriam se reunir e tentar fazer com que levasse alguma coisa nesse sentido para o Congresso, para que a gente faça essas mudanças necessárias e que as coisas andem mais rápido. Mas esses interesses econômicos sobrepõem a realização da obra? Depois eu também queria que você respondesse sobre isso. Eu penso que o interesse econômico não. Eu penso que hoje a judicialização é que sobrepõe ao interesse da obra e, sobretudo, das pessoas que precisam dela para ter uma vida melhor e ter uma qualidade até de segurança nas suas vidas. Me desculpe, deputado. Não, é porque eu acho que já está dado o caminho. RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Foi feito para viabilizar a Copa. Mas, como ele foi legalizado, acho que deve ser o novo padrão. Acho que aquele padrão da lei de licitação ficou superado. E aquele modelo de judicializar tudo, você faz uma licitação, judicializa. Inicia, interrompe, judicializa. Agora, se houvesse isso, não houvesse o RDC, não teria Copa. Nós não teríamos. A licitação, né, ela é bem burocrática, e aí terminados os 3 meses, e aí quando você embarga numa obra, está naquele caminho e já tem que fazer outro. O senhor acha que o futuro desse regime é o melhor para o Brasil? Na época, se pensava que era o que ia garantir mais transparência, mais ética, mais probidade, mas gerou outra situação.
Gerou obras que podiam ser feitas em 2 anos, levam 8, levam 6. E sem Leva transparência. até 20 ou 30. Até 20. Então não pode, está E errado. sem transparência, né? Porque sempre tem denúncias aí. E Denúncias são muitas. Ô Barroso, e a transparência que tinha que ver, o que era? Você tem uma denúncia, eu acho que a obra não deve paralisar pela denúncia. Deve se prender o culpado da denúncia, porque quando se paralisa a obra, se esquece. Uma empresa não é uma pessoa que toca a empresa, não é o dono da empresa, não são os diretores. Então, ali tem executivos e quem que fosse culpado deveria ser a empresa. E a obra deveria dar continuidade, sendo fiscalizada e sendo pagos trechos de acordo com o que é feito. Deixa eu fazer mais uma pergunta, por favor, Barroso. Mas o que o senhor acha? O sistema da Copa foi pelo regime. E houve RDC. O RDC. E houve atrasos e a obra da Copa, dos estádios, da construção dos estádios, que era um orçamento, depois foi duplicado ou até mais, se salvo engano, me falha a memória agora. O senhor acha que nesse sistema da Copa ele foi bem feito? Eu não posso afirmar se ele foi bem feito ou não. O que eu posso afirmar é que as pessoas, por exemplo, nas estradas, precisa que as estradas sejam feitas. A primeira causa é essa. A gente não pode ficar vendo todos os dias mortes em cima de mortes. Nós não podemos assistir essa cena todos os dias. Acho que se o RDC não está tão bom, vamos aprimorar ele mais, né, deputado Nilmar, no sentido de que se faça. A questão de que se teve obras que foram dobradas de preço, aí tem que saber o que foi feito. Aí você tem, as obras já estão feitas, descobrir quem é que fez as obras e o porquê. Eu posso afirmar a você que o Mineirão parece-me que foi o estádio mais barato que teve em todos. Não sei se vocês sabem disso, mas eu andei pesquisando aí e o Mineirão ele foi feito com um recurso bem menor do que os demais. Mas você tem que olhar também o que foi feito em cada estádio. Qual que foi, você tem que visitar, por exemplo, se você vai no Maracanã, ele é um estádio diferente, você vai no de Brasília, é um estádio diferente. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Vou ter de fazer um intervalo, mas essa colocação aí eu queria até falar sobre ela, que é interessante que estádio sai, né? Sai barato e sai. Foi isso que os manifestantes saíram às ruas aí para dizer, obras como estradas que matam, não saiam. Voltamos com Cena Política daqui a pouco. De volta à cena política, com o debate sobre os interesses de Minas e também sobre essa polêmica no Congresso, polêmica de hoje, quando foi anulada a sessão que cassou o deputado Natan Donadon. Voltando a essa questão dos interesses, dos benefícios para Minas Gerais. Esse projeto que muda os royalties da mineração, que pode fazer Minas Gerais de pular uma arrecadação anual de 400 milhões para mais de 1 bilhão. É o outro que está parado, que está estacionado lá no Congresso. Por quê? Não, ele não está parado. Ele foi criado uma comissão, né? Tá por urgência, né? A gente está tentando viabilizar que essa urgência caia, né? A presidenta até hoje não determinou se ela cai ou não, para que a gente possa estudar melhor, escutar as mineradoras, as pessoas que trabalham, os municípios, os estados, os sindicatos, né? Enfim, a todos. Eu sou de uma posição que eu acho que ainda a gente não tem que cobrar só 4% de CFEI, não. A gente tem que cobrar 8%. Eu esses dias liguei para o governador. O royalty pular de 4 para 8? De 2 para 8. Porque Hoje são 2. Hoje são 2 do líquido das mineradoras. Passaria para 4 do bruto. O projeto é para 4, mas eu penso que a gente tem que lutar para ser 8, porque a mineração é assim, só dá uma safra só. Você tirou, acabou, você deixou lá um impacto ambiental, você deixou, se a mineração acabou, as pessoas vão ficar desempregadas, né? Então, eu penso que a gente tem que lutar realmente, e 8%, todo mundo aguenta pagar 8%. Nós já fizemos todas as contas, e eu vou lutar para que lá tenha uma emenda nesse sentido, e defender esse tipo de emenda, e espero que todos os mineiros possam defender isso, tanto lá na comissão, como depois no plenário. E eu posso afirmar que a bancada mineira, e o Mário bem sabe, elas têm sido corretas com Minas Gerais. Em todas as vezes que a gente vai em todos os ministérios, todas as vezes que o governador nos convoca, todas as vezes que os ministros, a gente vai em conjunto defender as questões mineiras. Essa semana mesmo tivemos a questão, há 15 dias atrás, da barragem de Berizal. Essa barragem de Berizal hoje já tem nela 100 milhões do governo para construção
e eu já comuniquei ao governador que terá mais 100 milhões para fazer a desapropriação das pessoas, porque lá naquela região lá falta-se até água para beber. Então eu vejo que a presidenta Dilma tem também todo interesse de resolver as questões mineiras. O ministro Fernando Pimentel, quando a gente tem procurado ele também tem sido correto com Minas. Os senadores mineiros, o senador Aécio, o senador Zezé Perrella, o senador Clédio e todos os deputados mineiros têm tido essa correção. Hoje, né, Nilmar, nós temos a sorte de ter também o relator geral da União, do orçamento, né, da União. Que é mineiro depois de 12 anos, e a gente espera que Miguel possa fazer. Nós já tivemos uma reunião com o prefeito Márcio Lacerda, com o governador, eu junto com o Miguel, e ele está disposto a alavancar recursos no orçamento diferenciados para Minas Gerais, para que a gente tire esse atraso de Minas. Olha, Mário, e há essa impressão que as eleições, um dos principais oponentes à reeleição da presidente Dilma está aqui, que é o senador Aécio Neves, que muitas vezes as coisas não andam nesse jogo político. Eu diria que é o contrário. Sim. A eleição pode ajudar? Eles estão dizendo o contrário, dizendo que a presidenta está vindo demais a Minas, está anunciando coisa demais em Minas. Sim, eles dizem que anuncia, mas não dizem que não sai. Toda vez que ela vem com um pacote de bondades. Sim. Então, eu não tenho nada a reclamar. Ela esteve aqui há uma semana para inaugurar o maior CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, do país, o quarto e o maior. Duas semanas atrás, esteve lá anunciando o Parque Cidade Histórica. Tem 8 cidades mineiras, vão receber quase 300 milhões para obras pelo RDC, né? Sem contingenciamento. A Ideli teve essa semana em Montes Claros também, né, anunciando que as coisas não caminhavam. Deputado, o senhor é jornalista, como eu sou, né? A gente conhece muito bem essa expressão do fato e a foto, né? Muitas vezes é só a foto e o fato. Não, acho que as coisas estão bem. Então, estão começando a sair, eu acho que houve realmente um período longo aí, tenebroso, né, que as coisas não caminhavam, mas agora estão caminhando, né? A 381, o Anel, até o metrô, saiu o bilhão, o CCBB, tudo está andando, caminhando, né? E nossa bancada ela é unida nisso, os interesses de Minas. Os interesses políticos não dividem. Não, até porque a gente tem uma concepção que a eleição é no próximo ano. O senador Aécio sabe disso, o governador Anastasia também tem essa linha, a presidenta Dilma também, o próprio ministro Fernando Pimentel. E a gente tem que lutar para que venha mais dinheiro para a saúde, para Minas Gerais, que está precisando de dinheiro na saúde, mais recursos na saúde, né, Nilmar? A gente tem algumas emendas lá que a gente vai tentar que se pague essas emendas, né? Que a presidenta venha trazer esse pacote de bondades na saúde, que ela venha trazer o pacote de bondades na educação, que a gente possa pagar. A gente tem lá algumas emendas que são de bancada e que ela atenderá um conjunto de toda Minas Gerais. Então a gente espera que essas emendas também sejam pagas, né? E que a presidenta possa fazer esses pagamentos através dos ministérios e que possa alavancar mais recursos para a saúde de Minas Gerais. Os hospitais mineiros precisam de mais recursos, precisam de mais equipamentos, precisam de mais... o SUS, nós temos que dar uma melhorada na tabela do SUS, né? Porque é um absurdo que se paga no SUS hoje. Hoje a única coisa que é boa no SUS, se você analisar, é a sua alta complexidade, é o câncer, né? Eu penso que a gente também tem que melhorar as outras coisas para que a gente possa dar mais qualidade de saúde e de vida para as pessoas, na questão de segurança, na questão de saúde e de educação. Então a bancada está unida nesse sentido e lá não tem coloração. Quando a gente sai para resolver, sai PT, sai DEM, sai PSDB, sai PV, sai PP, sai PR, a gente sai unido com a convicção de trabalhar para Minas. O senhor estava falando aí no intervalo sobre uma votação, não é, Helena? Terceirização, que interessa muito ao Estado, que vai acontecer agora na quarta-feira. Como é que é isso? Que a terceirização pode interessar a Minas? Interessa porque hoje a terceirização ela é judicializada. Ela é através de uma súmula. Não tem uma lei que regulamente essa terceirização. Então, Minas Gerais, hoje, se você analisar bem, a maioria dos call centers que estão em Minas Gerais, que devem empregar, poderia estar empregando aí 30 mil pessoas, vão sair de Minas Gerais. A maioria já estão migrando daqui, ou 30 ou 50 mil empregos que a gente está perdendo para outros estados. Porque aqui o pensamento jurídico de Minas Gerais, na questão trabalhista, é que está emperrando isso e fugindo. Se aqui tem um entendimento jurídico,
no estado do Piauí, da Paraíba, do Pernambuco, o entendimento é diferente. As pessoas estão levando o seu call center para lá, deixando o nosso povo desempregado, né? A questão também hoje das empresas de construções depende dessa terceirização. Existe a terceirização, ela já existe há muito tempo e não tem uma lei que regulamente. Então, na quarta-feira, a CCJ, nós temos lá 6 mineiros, que eu sou um dos que são titulares da CCJ, e mais 9 suplentes. A gente espera que essa terceirização seja regulamentada. Se você olha, os sindicatos não querem que essa terceirização seja regulamentada. Por que que é? Quando você passa a ser terceirizado, você não paga o sindicato. Você não é mais sindicalizado. Então, é essa briga, mas a gente tem que dar àquelas pessoas que são terceirizadas o direito de ter direito. Então, eu acho que na quarta-feira a gente vai estar lá votando a terceirização na CCJ e esperamos que seja realmente votado. Já colocou-se várias vezes esse ano, ainda não conseguimos votar. Espero que na quarta-feira a gente possa votar a terceirização e que ela possa abrir mais emprego para os brasileiros e, sobretudo, dar àqueles terceirizados o necessário direito. O senhor está falando aí sobre a votação, acho que é hora da gente entrar nessa polêmica aí, né? Eu queria ouvir os dois, até partir pelo Nilmário. Houve uma intervenção do Supremo na Câmara ao suspender a sessão que determinou a não cassação de Natan Donadon? Não, eu acho que o Supremo está certo. Nesse caso está certo. Eu discordo de muitas coisas, mas nesse caso está certo. Por quê? Acho que a mesa deveria ter decretado a cassação do mandato dele. Imediato. Imediato. A pessoa está... É uma condenação de natureza criminal, 13 anos, trânsito em julgado, não há mais recurso possível. Quando você cassa o mandato, você está suspendendo direito político. A mesa errou 2 vezes. Está suspendendo direito político. Então a mesa devia ter decretado a perda do mandato. Imediato. Colocou em votação quando o voto é secreto. E sobretudo também, ela não... Porque lá, quando você vê no painel, lá 469 deputados. Mas eu falo com você que na hora que estava 469, muitos deputados já tinham viajado, outros não estavam lá em Brasília mais. Deveria ter sido feito um novo painel. Se fizesse um novo painel... Uma reconstituição? Era fazer uma nova chamada. Sim. E você ia notar que lá na Câmara, naquele momento, tinha menos de 360 deputados. Porque eu, por exemplo, já estava em casa. Aí eu fui comunicado e eu voltei correndo para votar. Então, a mesa errou 2 vezes e eu penso que, nesse sentido aí, o Supremo está coberto de razão, né? Coberto de razão. O deputado Nilmário foi bem claro nisso, ele está coberto de razão e essa cobertura, a mesa não deveria ter levado a esse vexame. Eu acho que deve ser votado o fim do voto secreto. Eu ia perguntar isso para o senhor. Voto secreto. Aqui em Minas, a Câmara... Assembleia, né? Já não tem mais o voto secreto. Eu queria saber a opinião dos dois sobre o fim do voto secreto. Eu sou favorável ao fim do voto secreto. Acho que o eleitor e a sociedade têm o direito de saber o que você está votando. E coisa tão importante como essa, a cassação de uma pessoa que foi condenada. A Câmara vai decidir se manter ou não o cargo de deputado. Tinha que ser aberto, quem quisesse. Eu acho que se fosse o voto aberto, não passava. É o único caso de deputado presidiário no Brasil depois do golpe de 64, né? É o único caso. É o único caso. Deputado, mas presidiário, condenado por peculato. Peculato significa, em outras palavras, roubo, né? Não há explicação possível para a sociedade sobre isso. Não há Você pode ter discordado lá do julgamento, isso é outra coisa. Mas na Comissão de Justiça, que o voto é aberto, foi cassado. Tanto que muita gente achou que seria tranquilo no plenário, mas lá o voto secreto. No voto secreto não repetiu o resultado da Comissão de Justiça. Fazer mais um intervalo e voltar com esse tema. Eu também sou favorável ao voto aberto, viu? É declarado, eu acho que a gente tem que votar aberto, a gente tem que mostrar a cara, e a gente tem que demonstrar para a sociedade, a gente tem que assumir se a gente vota contra ou se vota a favor. Tá certo. Então os dois seriam favoráveis ao voto completamente aberto. Voltamos daqui a pouco em Cena Política, debatendo essa polêmica no Congresso. Até já. De volta à Cena Política, debatendo ainda esse caso do deputado Natan Donadon. Nilmário, eu queria até partir para esse debate com o deputado.
A votação que determinou a não cassação de Donadon foram 200, estou vendo os números ali, 257 votos a favor e 131. 233. 233. Precisava de 257. Se chegar a 257, teria e cassado. 131 votos que foram pela cassação. Muito bem. Não, 131 foi pela não cassação. Sim. Pela não e cassação. você teve também aí o pessoal que se absteve. 41. 41 votos. 41. Mas assim, o que eu queria colocar é o seguinte, nessa polêmica dos números, houve uma grande ausência de parlamentares. PP, principalmente, o PP parece que foi o partido mais ausente, e o PT. 11 deputados se ausentaram. A colocação é que esses deputados estariam pensando na próxima sessões seguintes, que determinaria a cassação ou não dos deputados do PT condenados, dos deputados condenados pelo mensalão, entre eles o do PT, João Paulo Cunha, entre eles José Dirceu. Houve assim alguma coisa do PT nesse sentido? Não, José Dirceu não tem mandato. Né? Sim, mas Tem assim, mandato. mas Não, a questão da... Não acredito. Não acredito que foi isso. Acho que houve uma subestimação. Que como tinha havido uma votação bem explícita e na Comissão de Justiça, as pessoas foram levadas a crer que haveria repetiria no plenário, no voto secreto. Tem um caso, vou te contar um caso, o Odair Cunha. O deputado Odair Cunha, na Comissão de Justiça, no voto aberto, votou pela cassação. E não esteve presente na hora. Foi isso um pouco, isso que falou. E você sabe o que aconteceu? A mesa, ela errou. Ela errou. Até porque as pessoas ninguém tinha certeza que naquele dia haveria cassação. Então, tinha-se um quórum na Câmara pela parte até umas 4 horas assim. O painel foi o mesmo desde a manhã. Painel de 469. Sempre quando você tem uma votação polêmica, você abre um novo painel. Zero painel, para você conferir se as pessoas estavam lá. Eu vou te dar um caso aqui, que eu não sei se ele estava... Teve um deputado mineiro que falou comigo que ia embora. Aqui teve um vereador que estava viajando e apareceu a votação dele lá. Aí nesse caso... Não, mas eu estou falando assim, lá no painel da Câmara é impossível. No painel da Câmara. Teve um deputado, ele falou assim, não, eu vou embora, mas eu estou indo para Belo Horizonte porque eu tenho um compromisso. Porque não ficou, eu inclusive estava em casa, não ficou acertado que haveria naquela sessão realmente a cassação. Porque sempre quando você tem uma votação polêmica, o presidente tem que abrir novo painel. Já que era uma coisa tão polêmica, uma coisa que interessava a sociedade, você teria que abrir o painel e você só poderia votar com o painel ali, no mínimo de 470 deputados. Eu só queria, quando eu falei do ex-ministro... Tanto é que a gente concorda plenamente com o Supremo na questão quando eu falei do ex-ministro José Dirceu, não estava atribuindo no mandato, né? Logicamente, ele teve antes de... Ele saiu da Câmara para ser ministro. Eu ia colocar, e depois houve essa interrupção, que em um determinado período falou-se até colocar o Congresso, a Câmara, como um asilo político desse pessoal todo, entende? Como mandato, sem mandato, entende? Houve uma posição do PT que parece colocada por toda a imprensa deliberada, né? Nesse caso aí do Donadon. Lá votaram 63 deputados do PT. Eu acho que você está aí é uma equívoco, porque eu quero defender o PT e defender todos os deputados que estavam. Não cabe a mim, eu estou falando você como parlamentar que estava presente, que eu estava, inclusive, eu saí da Câmara porque me falaram que não ia ter, mas estava aquele impasse. Eu posso afirmar a você que o presidente errou, ele deveria ter feito novo painel. Eu acho que errou antes. Ele deveria ter decretado a perda do mandato pela mesa. Ele não deveria nem ter colocado em votação. Era uma coisa que cabia à mesa. Então, o que cabe à mesa, ela tem que cumprir o seu papel. Ele vai se corrigir agora, já que vai ficar para a mesa pela decisão do Supremo, né? Eu espero que ele corrija. Eu espero que ele... E a mesa que vai ter que determinar a cassação de... Quando houver trânsito em julgado, quando for decisão do Supremo... Isso não tem. Não tem como, porque ou então você tem que fazer um novo julgamento. Não houve um novo julgamento do caso do Donadon. Não tem outra instância? Não houve porque não houve uma revisão do processo. Sim.
Quer dizer, foi uma decisão política atrás do voto secreto. Sim. Sem ter havido uma revisão do caso. Porque para rever um julgamento supremo, você tem que ter feito um novo julgamento. Falar, o Supremo está errado. Isso a Câmara não pode fazer isso. Não estaria invadindo o papel de outro poder. Nem o Supremo pode assumir o papel da Câmara, nem a Câmara o papel do Mas de qualquer Supremo. maneira, isso coloca o Congresso, a Câmara dos Deputados, sob o crivo aí das manifestações, né? O deputado aqui mesmo falava que já começam manifestações até no aeroporto, lá na chegada dos parlamentares, né? Eu penso que sim, eu penso que nós temos que... agora as pessoas também têm que entender que o Congresso é a única casa aberta para receber o cidadão. É lá que as pessoas vão chorar, é a única casa que realmente atende os anseios da população, né? O Congresso que está lá foi votado pelo povo brasileiro, né? E cabe às pessoas também dar a sustentação. Se as pessoas, será que as pessoas querem a ditadura? Né? Essa é a pergunta, né? O Congresso lá, ao contrário do parlamento, contrário da eleição. Acho que nós temos que fazer uma reforma política. A reforma política é necessária. Acho que o Congresso está postergando isso. Uma reforma política que enfrenta a questão do financiamento. Porque se olhar 50 escândalos envolvendo o Congresso nos últimos anos, 48 tem o financiamento de campanha está por trás. Então mudar a forma de financiamento, mudar a forma de voto, aumentar a participação popular. Por exemplo, esse projeto de iniciativa popular, isso era para ter 3 por ano, teve 3 em 25 anos. Que o povo é o deputado, apresenta um projeto de lei, X assinaturas, tinha que flexibilizar isso, tinha que receber com menos assinaturas, certificação eletrônica, sabe? Tinha que haver várias mudanças. Para o Congresso, não sei se o Fabinho concorda comigo, mas o fato de 53 deputados mineiros, tem 2 mulheres, pode? Está certo? Não pode. Essa é metade da população. E é um dos metade da população da são de reforma. negros. Quantos é que você conta nos dedos? Não tem pobres no Congresso, podem ser líderes extraordinários, que com esse modelo de eleição cara, corrompida, né, porque muita coisa é feita na obscuridade, isso tira um pouco a representatividade do Congresso. Então tinha que fazer uma reforma política e acabar com o voto secreto, faz parte disso. Mas qualquer forma. Eu sou favorável à reforma política, Ambrima, mas eu acho que nesse momento nós não temos tempo mais para a reforma política para essa eleição. Próxima eleição, né? Para a próxima eleição, a gente também fazer também, não adianta todo dia tem uma eleição. Nós temos que casar as eleições de todo mundo no mesmo momento, para baratear o custo e, sobretudo, para que a gente possa ter uma eleição num momento só. Eu diminua fazer agora, o que a gente já podia fazer agora para a próxima eleição, era já tentar fazer algum projeto no sentido de que a gente já casa as eleições tudo numa data só. Eu sou favorável como... Mas depende de emenda constitucional. Tudo que depende de emenda é difícil de aprovar até o dia 5 de outubro. Mas eu falo, não é para a nossa eleição, já é para dos prefeitos. A gente já tem que pensar eu defendo o plebiscito. Eu acho que devia, por quê? Porque é muito difícil o deputado mudar a regra pela qual foi eleito. Isso é uma coisa humana. É errado, mas é humano. Então acho que devia ter um Ele não vai querer dar um tiro no pé, né? Um plebiscito que dissesse assim, você submeta ao povo 5 ou 6 grandes temas e ele se posiciona. Nesse sentido, a Câmara o Congresso teria que refletir sobre aquilo. Olha, a maioria quer financiamento público em vez do privado, por exemplo. No caso aqui de coincidência, o senhor Favorável coincidir no ano, não no mesmo dia. Para mim, devia ser feito assim, digamos, no primeiro semestre a eleição municipal, no segundo a eleição geral. Tem que coincidir tudo no mesmo dia. Aí você vai ter 2 eleições e vai ter 2 despesas do mesmo jeito. Não, eu defendo isso, porque eu acho que as eleições são diferentes. O modo como o eleitor se posiciona é diferente na eleição municipal, na eleição geral. Então já é uma cultura no Brasil. Eu sou favorável ao mesmo ano. Isso ajuda a dar mais consistência. Há vários outros. Tirar o suplente de senador, isso é uma loucura. 1/3 dos senadores são suplentes que tiveram um voto. Mas como ele estava dizendo, isso para o ano que vem
Não, para o ano que vem não tem. O que eu penso é que as eleições, por exemplo, para você baratear uma eleição, se você vai fazer 2 eleições, então deixa do jeito que está. Para você fazer a coincidência das eleições, é para baratear o custo. Eu penso que quando você levar para a coincidência, é para que esteja um barateamento do custo das eleições. Eu acho que devia tirar as empresas. Eu O financiamento de empresa, que a empresa não financia uma eleição por amor à democracia. Ela financia por interesses. No município, quem financia é quem não pode. É o pessoal do lixo, do transporte público, do capital imobiliário. No plano nacional, são as empreiteiras interessadas em obras públicas, concessionárias públicas, bancos, gente que tem interesse que os deputados votem assim ou assado. Então tinha que tirar o deputado dinheiro vira da um eleição. agente de quem o financia? Não todos, mas eu acho que é muito difícil separar. As empresas não têm interesse na democracia, têm interesse enquanto empresa. Então nós tínhamos que tirar as empresas da eleição, que deformam o resultado da eleição. Eu vi uma entrevista, perdão, Barroso, eu vi uma entrevista do Ciro Gomes dizendo que o nosso mundo oficial é representado por não políticos, são poucos os políticos. E aí isso tocou no assunto aí de que a gente tem lideranças, tem líderes comunitários, pessoas que deveriam se interessar mais pela política e se candidatar, mulheres no cenário político. E aí isso tocou no assunto das empresas que financiam um candidato. Qual que é o modelo, na sua opinião, que é até defendido mesmo pelo próprio PT, de lançar um candidato do povo? Não, acho que devia ter financiamento público. E também defendo, a OAB está apresentando um sistema, junto com a Igreja Católica, algumas protestantes, sociedade civil, que é o seguinte: fazer eleição parlamentar em 2 turnos. No primeiro turno, o eleitor vota no partido. Se o partido tiver 20% dos votos, então no segundo turno, ele apresenta uma lista para o eleitor, dentro daquela lista, escolher o candidato que quer, até atingir os 20%, digamos, que ele teve. No Seria um sistema misto. É um sistema tipo que a gente chama de belga, o sistema belga. Sim. Você vota numa lista partidária, mas você pode escolher dentro da lista partidária o candidato que você quer. Você pode mudar a ordem dela. O que não pode é ter uma lista fechada, né? Eu acho que no Congresso não passa a lista fechada. Tem que ser uma lista aberta onde as pessoas... Esse é um bom sistema, viu, Nilmar? Esse aí, belga. Agora a questão também do financiamento público, a gente tem que saber da população se eles estão de acordo com o financiamento público. Nós também não podemos... Às vezes a gente pensa que tem que fazer o financiamento público, a população não quer. Então a gente tem que levar essa pergunta. Por isso que eu defendo o plebiscito. Através de um plebiscito, não para essa eleição, para a próxima, né? A população em geral acha nessa eleição, você tem hoje que nós temos menos de 30 dias, né, para fazer alguma coisa, então... A população é muito crítica atualmente, e essas manifestações mostraram, aos políticos. O financiamento público, infelizmente, as pessoas pensam isso, né? É dar mais dinheiro para os partidos, para os políticos. Pesquisas que já dão, digamos, 85% favorável à reforma política. E um percentual alto. Mas em que termos do financiamento financiamento público, mais de 50%. Sim. Mas se houver um bom debate, esclarecedor, que as pessoas vão entender o seguinte, que às vezes o financiamento, como é hoje, gerando tantos escândalos e tanta corrupção, ele custa mais à nação do que o financiamento público. Se ele souber disso, ele vai optar pelo financiamento público. Vamos fazer mais um intervalo, nós voltamos daqui a pouco com Cena Política. De volta à Cena Política, debatendo o Congresso. Deputado Mauro Miranda, e o senhor falava aí sobre a apresentação de um projeto que permitirá aos índios ou indígenas brasileiros, melhor falando, elegerem parlamentares. Hoje tem 305 etnias indígenas e 200 línguas. Eles ocupam 13% do território nacional, terras da União. E preservam essas terras para o futuro. Sim. Preservam matas, rios, ajudam a compor o equilíbrio global. Então, o pessoal é importante. Eu não consigo imaginar povo brasileiro sem levar em conta os indígenas. Mas como é que eles elegeriam os seus deputados? Então, a Constituição diz o seguinte: terão assento na Câmara dos Deputados, deputados eleitos nos estados, nos territórios e no Distrito Federal.
A minha proposta, os indígenas serão considerados um território para efeito da representação na Câmara. Análogo a um território, portanto, teriam direito a 4 deputados. Mas o senhor obteria apoio para isso? O Partido Verde apoia, o PSB apoia, o PCdoB, o PT, tem deputados do PR Mineiro, Lincoln Portela assinou, é coautor o PDT é coautor também. Eu acredito que sim, que terei. Tem todas. Para apresentar. Acho que passaria na Comissão de Justiça, porque tem base constitucional, depois vai debater para ter maioria e minoria na Câmara. Precisa de quórum qualificado em 2 turnos na Câmara e no Senado. Hoje não existe um representante dos terá. povos indígenas. No modelo atual nunca terá. Por quê? Porque eles não têm financiamento privado, porque eles não têm como fazer campanha nesse modelo, que as eleições são uma fortuna, eles não têm como chegar no quociente eleitoral, questão de disperso. Não tem como eles chegar, tanto que nunca teve. O único que teve até hoje, o Juruna, ele foi eleito pelo Rio de Janeiro, único, né? por uma generosidade do Brizola e do Darcy Ribeiro. Ficou famoso pelo gravador, né? Que incluiu um indígena e pediu ao povo carioca que votasse neles, e votou. Foi só uma vez, nunca mais. E também ele não tinha o respaldo do seu povo. Agora eu estou dizendo de indígenas que representem esse conjunto de 305 etnias, que eles próprios vão lá na tribuna e defendam tudo que diz respeito a eles. E entram no debate nacional, normalmente. A favor ou contra. Deputado, eu queria que o senhor falasse sobre a PEC que transforma o transporte público em ação social. Em direito social. Direito social, perfeito. Da deputada Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo. Todo mundo sabe que nessas manifestações, pelo menos no começo, era um protesto contra o absurdo que é o transporte público nas grandes cidades, sobretudo nas regiões metropolitanas. É um transporte caro, lotado, e as pessoas consomem até 5 horas por dia, 6 horas por dia dentro de transporte. Isso é uma tortura, verdadeira tortura. E nós concluímos também que 37 milhões de brasileiros não usam o transporte porque não tem dinheiro. Então anda a pé. Você sai daqui de madrugada, como nós saímos para ir para o aeroporto, você vai cruzando com gente andando a pé. Né? Tem gente que vem em Brasília, Barroso, das periferias de Brasília, vem para a cidade segunda-feira, só volta sexta, dorme nas ruas. Sim. Segunda, terça, quarta e quinta. Porque não tem como voltar todos os dias e nem como pagar nem gastar o tempo que gasta. São Paulo pior. Salvador 40%. E como é que ficaria, de que maneira esse projeto social, virando direito social igual outros, igual a alimentação, igual a moradia, igual a saúde, igual a educação, o Estado se verá obrigado a universalizar o direito. Portanto, mudar o modelo de modo a permitir que todos tenham direito a se deslocar em transporte público decente, eficiente, que não consuma grande parte da sua vida ali dentro de um transporte de má qualidade. No caso aí, o Estado pagaria o transporte para todo mundo. Mas as empresas deixariam? O Estado Quem manda é as empresas. Não, a saúde. O problema é que aí o Estado vai ter que pagar, né? Pagar, porque hoje, acho que você... o que acontece, Nilmar? Eu sou favorável, mas aí você tem que saber de onde é que vem o recurso para pagar. Claro. Né? A primeira coisa é essa, porque você tem que saber que os carros não andam se não abastecer, você tem que renovar os carros, você tem que pagar os motoristas. Mas, por outro lado, do jeito como que funciona em Belo Horizonte, era um sistema justo, enquanto funcionou. Eles têm uma câmara de compensação. Todas as passagens vão para a câmara de compensação. Depois, a câmara remunera os ônibus, as empresas, pela quantidade que eles, que eles venderam, de passagem que eles venderam. E o menor trajeto remunera o maior. Mas isso não está funcionando, porque tem milhões... Segundo os manifestantes, essa Câmara de Compensação virou a caixa fechada, né? Olha, você estava querendo fazer uma pergunta de saúde, né? Voltando aqui ao tema da saúde, que você acha que pulou um ponto? Pulamos um ponto, que na realidade, quando se vai fazer matérias nas rupas, o que a gente vê é uma outra referência. De repórter, o dia a dia é outra. A gente vê falta de médico, gente esperando mais de 5 horas para atendimento, a estrutura que ainda não é boa, apesar que teve um avanço sim, deputado, mas a gente vê uma outra realidade. Eu queria saber o seguinte, existe algum projeto para que melhore mais a saúde pública aqui
em Minas? O projeto principal que tem que se ter é recurso, né? Não adianta nada. Eu penso que hoje o que tem na saúde? Hoje, no atual sistema nosso lá, você não tem dinheiro para custeio. O Ministério da Saúde, eu tenho falado isso com o ministro, né? No sentido de que volte a ter custeio. E quando eu falo em custeio, é o pagamento de médico, é o pagamento de remédios. Hoje, nem através de emenda parlamentar, nós não podemos colocar custeio para nada. O custeio está proibido por uma súmula do Tribunal de Contas e que a gente está tentando mudar isso lá agora no orçamento. Então, eu penso que tem que ter custeio. E quando você fala, porque muitas vezes se compra muito aparelho, você vai chegar em alguns lugares e vai ver que os aparelhos não estão funcionando, porque não tem quem vai operar os aparelhos. Então eu penso que a gente tem que viabilizar algum outro recurso para a saúde, por isso nós defendemos que o pré-sal fosse uma parte para a saúde e outra para a educação. Quando todos queriam que fosse, uma grande parte queria que fosse só para a educação, eu fui um dos primeiros que me posicionei junto com outros, no sentido de que a saúde também precisava desse recurso. E a gente poderia, sim, com esse pré-sal agora, com esses 25% de pré-sal, alocar ele todinho para custeio, que a necessidade principal hoje dos hospitais filantrópicos, da saúde pública, é custeio. É custeio, custeio, custeio. Você não faz saúde pública sem dinheiro. Eu e o Nimar conversávamos aqui, quando a questão da CPMF, foi um erro a CPMF ter caído, porque você diminuiu o recurso da saúde. E não pôs nada no lugar. E não pôs nada no lugar. Então, hoje a gente tem que estar, é um cobertor que você tem que estar tirando daqui, tirando dali, e aonde que você não tem nem aonde tirar. Então eu penso que hoje você tem que fazer saúde, e saúde não se faz sem dinheiro. Você faz saúde com bons médicos, você faz saúde com amor, com sensibilidade, mas você tem que comprar as coisas para que a saúde sobretudo possa funcionar. A média complexidade. O Brasil deu prioridade nos últimos anos à atenção básica. Ter pós-saúde em todos os lugares, as UBS, ter saúde da família, ter as equipes. Eu sou contra, viu, Nilmar? Eu falo que não adianta, tem hora que você vai chegar e tem 20 UBS construídas, aí você vai lá, não tem médico nem remédio. Então não adianta. Aquele dinheiro da construção, era melhor ter construído talvez uma UBS que ela funcionasse, do que você colocar 20 UBS, aí coloca os prédios bonitos, prédios com granitos, prédios maravilhosos, não resolve. Eu acho que a gente tem que colocar... quando você faz uma UBS, você tem que saber que aquela UBS vai precisar de um médico, vai precisar de remédio e vai precisar que ele seja tocado. Mas o senhor não acredita que há uma falta de planejamento desde da extinção da CPMF? Tirou aquele dinheiro, igual o senhor disse agora, deputado, que não repôs. E depois no orçamento tira-se da saúde. E aí fica nesse impasse. Às vezes tem equipamento, não tem médico, tem equipamento, e aí vai. E aí vocês não acreditam que falta planejamento? Falta custeio. Custeio. Eu concordo com ele. Falta custeio. Falta custeio e falta a média complexidade, que é cara. O câncer, tratamento do câncer. O câncer tem dinheiro, né? Até que o câncer não sempre falta dinheiro. Mas é um tratamento caro. É completamente diferente da atenção básica. Então aí, quando você tiver que atender no Brasil inteiro a média complexidade, você não vai ter dinheiro. Mas agora houve esse veto da presidente aos 10% para a saúde, né, do orçamento federal. É porque no modelo atual... É porque não adianta também você falar tirar da onde? Vai colocar o 10% como? Você tira da segurança? Eu vou te dar uma ideia aqui. Por exemplo, o meu Neymar, eu penso hoje, por exemplo, vende milhões de motos no Brasil. O que é de acidente de moto que tem, deveria sim, toda moto que se vender, deveria se exigir um seguro de saúde para o SUS. Porque hoje, se você chegar aí, é tanta gente de perna quebrada nesse Brasil inteiro, e não perna, braço, na sua maioria de moto. A moto no Brasil virou o principal transporte, né, de todas as pessoas das fazendas e tudo. E o que acontece? Você tem um acúmulo de motos, você também tem um acúmulo de acidentes. Antigamente você tinha uma perna quebrada, hoje você tem 100.
você tinha um braço quebrado, você tem 100. Então isso aí, quando se coloca, se você colocou as motos, a gente não tem nada contra as motos, né? A gente é favorável que, eu, por exemplo, se me perguntar se eu ainda vou tentar fazer isso, fazer com que cada pessoa que compra uma moto, e cada moto existente, você destine uma taxa anual para a saúde. Ô, deputado, falando em negócio de saúde, eu queria até te dar aqui o espaço para a sua defesa, que tem essa questão aí do Supremo relativo à farmacêutica, junto com o governador de Brasília, Agnello Queiroz. Qual que seria a sua defesa sobre isso? A minha defesa, eu posso afirmar a você que eu ainda não li o conteúdo do inquérito, né? E eu espero, eu tenho certeza que a minha defesa, a partir do momento que eu ler o conteúdo do inquérito, né, eu ainda não tive oportunidade de ler, ainda fiquei sabendo essa semana, então a partir desse momento eu vou fazer a minha defesa. Tá certo, eu agradeço a presença do coordenador da bancada de Minas do Congresso, o deputado Fabinho Liderança, como é conhecido, Fábio Ramalho, ao deputado Nilmar Miranda, e a repórter, jornalista Lena Alves. Obrigado a todos. Barroso, eu só posso afirmar a você que todo mundo que me conhece sabe que eu sou um homem de prestar favores a todas as pessoas, tá? Mas dentro da lei, viu? Tá certo. Cena Política volta na próxima semana. Até lá.